Bom dia, sejam todas bem-vindas a mais um podcast Comande Sua Vida, um programa, essa série que eu tô fazendo essa semana, compartilhando aí a jornada de outras mulheres que saíram da angústia para alcançar o brilho pessoal. E se você perdeu algum episódio, você pode ir lá no meu canal do YouTube, o link tá na bio, e assistir. Lembrando que a gente tem agora a live com a Evelyn. No domingo a gente também vai ter mais uma live com a Bruna. Eu espero vocês. Vou esperar agora a minha convidada aqui entrar. Só solicitar o pedido para mim, Evelyn. Perfeito, acho que deu certo. Olá, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Evelyn? Que bom. Mas vamos lá então. Diz o seu nome e diz de Então, onde meu você nome está é falando. Evelyn, eu sou natural de Curitiba, mas eu moro em Joinville há mais de 20 anos. Então, eu estou em Joinville. Muito bom. E Então, como que você me foi uma conheceu, minha querida? indicação de uma amiga minha da faculdade, né? A gente conversou Uhum. rapidamente ali e ela me indicou porque ela já tinha tido sucesso na jornada dela. Ah, legal, muito bom. E me conta uma coisa, seria correto eu afirmar, desculpa, é correto eu afirmar que você saiu de uma situação de angústia para Sem alcançar o seu dúvidas brilho que sim. pessoal? Que bom, Podemos. Evelyn. Então a gente pode continuar a live. Conta pra, conta pra mim. Como é que estava a tua vida antes de você iniciar o teu processo? Travou aqui um pouquinho. Opa, acho que voltou. Voltou? Ah, agora voltou. Conta pra gente como é que estava a tua vida lá antes, quando você iniciou o teu processo e Então, como é que ela estava no começo. literalmente de angústia, né? Eu estava em sofrimento, estava em dor, estava passando por uma situação bem complicada na época, que eu não estava conseguindo processar, né? Não estava conseguindo sozinha. Eu sabia que eu precisava tomar atitudes para ter mudança e mudar aquele cenário, mas eu não tinha força. Eu sentia como se eu estava morta, literalmente sobrevivendo, né? Vestindo uma máscara e deixando os dias passarem, né? Só sobrevivendo, não sentia Aham. esperança de melhora, nada. E eu estava me apagando cada dia mais, assim. E... Como que você notava que você estava se Porque apagando? eu Em que as... tinha vontade de fazer algumas coisas, mas eu não fazia. Não fazia, eu estava muito submissa, assim, muito fechada, muito. Isso. Submissa em relação à vida. Uhum, interessante. Porque às vezes acontece da pessoa ela responsabilizar alguém pela Sim, submissão dela, né? Mas às vezes a submissão é realmente em relação à vida. Ontem, com a menina que eu entrevistei, a gente conversou justamente sobre isso. Não sei se você pôde assistir, Evelyn, mas eu acredito assim, existem duas formas. Ou a gente realmente é proativo em relação à vida, ou a gente vive nesse submundo aí em que você se diminui, em que você não cria, em que você realmente não uhum. promove o bem, a Sim, felicidade para si exatamente. mesmo, né? Com certeza. Você concorda com isso? Muito bom. E como que você avalia que está a tua vida hoje, depois de você ter passado pelo teu processo? Então, eu sinto que a minha vida é leve, que antes eu tinha um peso, um fardo, né? Então hoje eu consigo sentir essa leveza. Eu sinto que eu sou capaz de tomar as minhas decisões sem precisar da opinião de outra pessoa, ou, sabe, de uma validação, que antes era muito necessário.
Então, né, me sinto viva, faço as minhas coisas, vou, enfrento, sabe? Eu consigo, assim, olhar para a situação, não importa qual que ela seja, eu consigo ver que eu vou saber lidar. E se eu não souber, eu vou saber procurar as ferramentas ou a pessoa certa que vai conseguir me dar o apoio caso eu precise, sabe? Eu consigo olhar a situação de fora e ver o que que ela veio me dizer, o que que ela quer me ensinar, não mais naquela postura de vítima, de, né, o que que a vida está fazendo comigo. Eu tenho clareza do que eu quero também e de onde eu quero chegar, né? E consigo ver a minha responsabilidade em cada cenário que se apresenta. Enfim, eu me sinto no meu lugar de minha mentora, de conseguir, assim, né, ter a vida que eu queria lá atrás. Que maravilha. Me veio a palavra resolutiva. Então, geralmente as pessoas comentam que quando estão numa situação de angústia, aquilo tá, os anos estão passando e não tem uma resolução em relação a isso. Então não significa que você não passe por desafios, certo, Evelyn? Mas você se tornou resolutiva em relação Exato. às dificuldades que se apresentam. Consigo ter a Muito ação, bom, né? isso é Quando ela muito se bom. Uma apresenta, eu palavra boa consigo ter também. ação e não só ficar trancado no quarto chorando e ao mundo cruel, né? Eu consigo olhar para aquilo e não, vamos lá, é isso, ok. Então vamos enfrentar isso aí. Não Então o mundo não precisou precisou e não mudar. vai mudar. Boa, muito bom. E olhando assim para a tua jornada, o que que você avalia que foram os maiores desafios que você enfrentou A durante o teu dor, processo? a dor da aceitação. Porque cai uma venda dos olhos assim, e eu comecei a ver que aquela situação era uma escolha minha, que eu não era uma vítima. E que até ali, essa não era a realidade que eu contava para mim. Eu contei para mim bem diferente. Então, a dor de aceitar que aquilo era uma escolha minha, então era eu que ia ter que fazer alguma coisa para mudar. Então, aceitar foi, foi uma dor que foi bem difícil para mim assim, durante o processo. Aceitar as consequências das ações que você fez quando você de repente não ponderava e não era tão resolutiva em E relação à tua aceitar vida? que eu era responsável. Porque até então eu no caso, pensava que o mundo era injusto, né? Por que que essas coisas aconteciam comigo? Mas não aceitar que eu escolhi aquilo. Sim, que bacana. E isso eu acredito que é o primeiro marcador aí mais forte de maturidade. É realmente você se responsabilizar por cada coisa que acontece na tua vida, das mais Sim. simples às mais complexas, né? E de repente aceitar que às vezes você está lidando com consequências porque você foi impulsivo, ou porque você foi imaturo, né? Ou porque você tem dificuldade de ter discernimento em relação às decisões que você precisa tomar. Mas não deixa de ser um aprendizado também. Então, quando eu olho para essa responsabilidade com um olhar de aprendizado também, isso traz um benefício que, a princípio, se eu me mantenho numa posição de Exato. vítima, eu não Consegue ver a conseguiria ver. lição e para não repetir, né? Exatamente. Ok. E olhando assim também para os aspectos que fomentaram a tua jornada, que ajudaram você a seguir em frente, a não desistir, o que que você avalia que contribuiu para você não desistir? Porque a gente sabe também que um processo de autoconhecimento, essa jornada, né, que eu chamo de comandar a própria vida, essa jornada de emancipação emocional mesmo, ela é uma jornada abrasiva. Né? Então, eu não vou transformar vocês no que vocês não são,
né? Mas mesmo, que nem eu comparei na live da Ana Maria esses dias, é um diamante, você vai continuar sendo um Exato. diamante, mas você vai brilhar muito mais. Mas para isso precisa polir. A primeira lixa é mais grossa, depois a lixa Exatamente. vai ficando mais fina. O que que você viu que ajudou você a realmente falar, não, eu vou... Que comportamentos, que valores, de repente, que ajudaram você a se manter, mesmo passando por esses Sim. desafios da jornada? Ah, Ó, quem que tá aqui, ó. companheiro. Então, primeiro foi entender que eu ainda precisava de apoio. Então, eu não tinha como desistir se eu não estava pronta, se eu não me sentia pronta, né? Então, entender que eu precisava de apoio me manteve ali. Uhum. Ver a evolução de consciência que eu estava tendo, eu consegui observar que eu estava tendo muito mais insights, eu estava tendo uma evolução de consciência que eu não tinha conseguido até então. Então, era o segundo ponto, assim. O terceiro foi lembrar que foi difícil encontrar um profissional que eu me encaixasse, né? Porque acho que uns 10 meses antes eu já tinha tentado duas profissionais e não tinha vinculado. Eu realmente não vi Uhum. nenhum progresso, assim. Então eu tinha uma sensação, assim, de que se eu desistisse, talvez eu ficasse sem jeito de voltar com a mesma profissional. E aí, como que eu ia achar Entendi. outro? Entendeu? Então vamos lá, vamos Entendi. continuar. Foi um dilema, então, que você viveu. Você tinha esse outro lado que tinha Sim, esse receio, mas você também via progresso. E isso que você falou, Evelyn, é uma coisa bastante interessante e as pessoas comentam às vezes comigo durante o processo, né? Que, não tô tendo, não tinha resultado com outra pessoa. Então, se você não tá tendo resultado, segue em frente. Não significa que ali é o lugar que você precisa continuar insistindo se você já está avaliando que não tem progresso. Mas realmente desistir, com certeza levaria para esse estado de estagnação aí e de repente lá na frente eu ia ver que eu exato. ia ter que voltar e reconhecer isso em algum O que eu momento, olhar vejo é que às realmente vezes para as isso, né? De pessoas uma forma. não se adaptam com o profissional e associam com terapia não funciona. Então não deve desistir ali. Uhum. Não, terapia funciona, só precisa encontrar o profissional adequado para ti, né? Sim. Sim, exatamente, muito bom. É assim como algumas medicações também, Exato, algumas funcionam para uns, não funcionam para outros. O importante é você não tirar o foco de exato. você e do que das suas metas, né? Eu acho que é importante também num processo você ter claro aquilo que aonde você quer chegar, onde que você tá, para onde você quer ir. Isso também ajuda Uhum. muito no processo. Mais alguma coisa além dessas que você comentou que Eu você lembro, te assim, eram ajudaram? essas, assim, as mais. Muito bom, Evelyn. E agora olhando assim para tudo, Sem valeu a dúvida, pena? com certeza. Uhum, muito bom. E essas mulheres que estão assistindo a gente aqui agora, que vão assistir a gente depois também, que conselhos, que dicas você daria para essas mulheres que estão vivendo numa situação de angústia? Hoje a gente viu com a Lucicleia, por exemplo, que a angústia dela era não conseguir sair de casa, mais limitando, né? A Ana Maria tinha mais questões profissionais, então às vezes a angústia de um não Uhum. necessariamente é a angústia de outro, mas é um estado Exato. geral de limitação, né? O que você diria para essas mulheres que de repente estão Sim. vivendo uma situação de angústia? Isso é uma coisa que eu observei nas lives, algumas que eu acompanhei, assim, que nenhuma delas tinha uma mesma motivação para procurar a terapia, mas todas elas Uhum. foram acolhidas e Uhum. chegaram no objetivo, né? Numa certa emancipação. Então eu diria assim, independente da tua situação, faça a terapia. Tem uma frase clichê que diz assim: terapia é vida. E eu não. Tá, terapia é vida, mas eu não entendia o que significava. Hoje eu consigo entender. Porque lá atrás, quando eu achava que estava só sobrevivendo, que eu me sentia como morta para a vida, porque passava os dias e eu só sobrevivia. E depois de fazer a terapia, tu faz as sessões e ela te ressuscita. Tu consegue ter uma vida que você queria,
e não conseguia. Então, aí eu entendi que terapia é vida. Eu diria também, faça o quanto antes, porque você merece uma vida feliz, uma vida que você ame, sabe? Não desista de encontrar um terapeuta, porque tu vai encontrar um terapeuta que vai ter bagagem suficiente para te ajudar. Não se preocupe em como vai ser o processo ou como vai ser a primeira sessão, que às vezes a gente pinta uma coisa e não é nada disso, porque eu na minha primeira sessão eu estava muito em dor, assim, eu tinha uma situação muito complicada. E eu não me esqueço porque era meu aniversário e eu pedi folga no trabalho. E geralmente no meu aniversário eu peço folga. E aí eu agendei a sessão. E eu fui lá na sessão e assim, ó, eu só tenho a dizer que foi um presente de Deus na minha vida, assim, bem no dia do meu aniversário, porque quem me conhece sabe que eu sou mais tímida, mais reservada. E mesmo assim, eu consegui ficar à vontade na sessão. Já na primeira sessão a gente fez um exercício que já me trouxe um insight que já pensei, não, achei o meu lugar, o lugar para passar o meu processo, sabe? Então, não desista de encontrar um profissional. Ele existe, existem anjos na Terra, sabe, que se deixam ser usados como instrumentos de Deus para nos ajudar. E eu diria, invista em você, porque não tem dinheiro que pague a tua emancipação emocional, assim. E para concluir, eu quero dizer que tem que reconhecer que tu precisa de ajuda e precisa ter uma ação depois de reconhecer isso. Quando Jesus estava na Terra, teve um cego que procurou ele. E Jesus disse assim para ele: "Que queres que eu te faça?" Jesus já sabia o que ele queria. Ele disse: eu quero ver." Então Jesus curou ele. Jesus queria que ele reconhecesse que ele precisava de ajuda. Outra situação, pediram para Jesus transformar vinho, água em vinho naquela festa de casamento. E Jesus disse: "Encham essas talhas ou esses vasos de água." Então, antes dele fazer o milagre, ele precisava que fizessem uma ação. Ele queria que fizessem uma ação. Depois vinha o milagre. Quando levaram um paralítico para Jesus curar, Jesus disse para ele: "Toma tua cama, levanta e anda." Mas ele disse: "Toma tua cama." Ele queria que ele tivesse uma ação para depois receber o milagre. Então eu queria dizer assim, ó, reconheça que você precisa de ajuda, tome a tua ação, que o teu milagre está logo ali, depois do teu processo. Caramba. Justamente se Eu desidratando essa imagino que a semana. Vanessa olha assim e pensa, eu não imagino, tipo, que eu criei essas pessoas. Eu criei esses monstrinhos livres. Porque a gente chega ali tão assim, sabe, sem condições, assim, digno de dó. A gente não deve ter, mas digno de dó. E aí depois você vê a gente assim tão bem, tão livre. Cara, eu agradeço a Deus todo dia pela tua vida, porque tu realmente foi um presente de Deus, se deixou ser um instrumento e você... Eu fiz a minha parte, ok, tenho o meu mérito, mas sou muito grata por ter te encontrado, assim. Você sabe, Evelyn, que às vezes, né, mesmo você sabe que quando a gente alcança a emancipação emocional, todo mundo passa por desafios e às vezes a gente se pergunta, será que vale a pena, né? E quando às vezes eu ficava em situações assim, eu pensava uma vida, Uhum. uma vida.
E quando vocês estão aqui falando, eu fico pensando como Sim. se vocês multiplicassem esses pontos de luz pelo mundo, né? E eu não consigo realmente expressar a minha felicidade de ver vocês Eu livres e vocês imagino. numa live, porque eu sei que, né, como a Cicleia ontem também para ela fazer uma live, sair de casa, né, para ti Uhum. também que é mais reservada. Então vir aqui falar toda essa trajetória realmente é, é muito prazeroso eu ver qualquer ser humano livre, mas é muito. É uma felicidade que não tem como você compartilhar com alguém, você poder assistir Uhum. essa jornada de vocês. É incrível poder assistir isso e ver vocês livres, leves e soltos. E isso não significa, às vezes todo mundo diz, mas será que eu tô mais egoísta? Mas será que eu vou me transformar numa outra pessoa? Não é esse o objetivo, como eu falei aqui. O objetivo, talvez a Evelyn queira comentar alguma coisa sobre isso, mas o que você diria sobre esse medo que as pessoas às vezes têm de se tornar egoísta ou de repente se transformar numa pessoa que não é? Eu acho que não aplica, porque quando a gente está bem, a gente parece que só acontece coisas boas à nossa volta, né? A energia que a gente emite, ela. Então, quanto mais você está bem, quanto mais amor tem dentro de você, você às vezes está chateado, tá? Você não consegue nem brigar com a pessoa porque você está em amor, então você transborda amor. Então não precisa se preocupar em egoísmo, não. Pelo contrário, você vai ser uma pessoa melhor, uma contribuição melhor, não. Qualquer ambiente que você tiver. Uhum. Muito bom. Muito bom, Evelyn. Muito obrigada por você ter vindo aqui contar a tua história pra gente. Eu tenho certeza que todas essas histórias vão ajudar outras mulheres também a se olhar. As dicas que vocês deram também são muito preciosas, são coisas que vocês levaram tempo para amadurecer e conseguiram edificar isso dentro de vocês. Eu realmente acredito que uma vida de valor, ela dá essa força para a gente sustentar o que a gente precisa fazer e que ninguém vai fazer se a gente não fizer, né? Então, muito Imagina. obrigada de coração. Foi muito bom ver você também, de novo, tá? E tudo de bom para Até. ti aí. Até mais. Tchau. Tchau, tchau, Eve. Tchau, tchau, pessoal.